E aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando, a respeito da cartografia, Essa matéria que a gente tem dentro da geografia como algo muito importante, para o desenvolvimento do ser humano, tá? Aqui no slide a gente está falando a cartografia como instrumento de representação dos lugares, Vamos ver como é que se trabalha, o que é de fato, essa matéria chamada cartografia. Bom, temos algumas perguntas aqui, que a gente costuma se fazer quando a gente ouve essa palavra, Cartografia, Tem alguma ligação com a geografia? Para que serve? Qual a sua utilidade prática, A gente vai ver que ela tem uma ligação muito grande com o desenvolvimento do mundo, tá? Bom, e de fato o que é a cartografia, É a técnica de conveccionar os mapas, É a técnica de fazer os mapas, tá? É a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados, Então, essa arte que a gente tem de estar construindo o mapa, tá? Estar realizando a construção de um mapa é a cartografia, tá? A gente tem a cartografia como instrumento de representação dos lugares, Então, através da cartografia, a gente consegue representar um determinado lugar, tá? As representações espaciais estão presentes na vida do homem antes mesmo da escrita e da fala, por meio de símbolos e desenhos. O homem representa suas primeiras percepções do real, Desde o começo, desde a antiguidade, do início dos tempos, o homem já começava a representar, os lugares em que ele vivia. Claro que antigamente, era feita através de símbolos e desenhos. Quando a gente está falando desses meios que a gente tem através de símbolos e desenhos, são aquelas escritas que a gente vê muito em filme mais antigo, A Era do Gelo também é um bom exemplo disso, quando a gente tem alguns daqueles desenhos, das paredes pintados muitas das vezes com algum tipo de tinta, da época. Então era uma representação daquele local ou de um local onde ele viveu, onde ele passou, tá? É uma representação cartográfica, tá? Com o avanço das técnicas cartográficas e por meio do uso de recursos modernos, que possibilitaram o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados e outros fenômenos e objetos, a representação espacial passou a ganhar forma mais precisa, através das representações cartográficas mais próximas do real. Então a gente vê que com o passar do tempo, a cartografia ela começou a evoluir de acordo com o homem, também. Então a gente tem uma representação muito mais próxima do real, coisa que antigamente não era tanto, porque se a gente notar que as figuras eram palitinhos, homens eram os palitinhos, e aí a gente tinha algo relacionado próximo de uma árvore. Claro que a gente, na nossa cabeça, a gente assemelha aquilo ali ao ser humano, a um local. Mas quanto mais as representações cartográficas foram se desenvolvendo, a gente vai ver que elas vão se aproximando, do real, tá? Quais são, essas representações que a gente tem do nosso planeta, A gente tem através do globo terrestre, que é muito conhecido, e através do mapa, que também é uma representação muito conhecida no nosso cotidiano, tá? E essa evolução, da cartografia, voltar um pouquinho aqui na época da pré-história, onde a gente tinha como as principais características, a necessidade de localização no espaço, a gente precisava se localizar, como até hoje isso acontece, os desenhos dos caminhos em pedra ou nas paredes das cavernas, Como eu falei aqui na primeira figura, a gente tem uma representação de como eram aqueles locais, ou como foram aqueles locais naquela época, tá? Nessas representações era comum figuras relativas do cotidiano do grupo primitivo, registro de locais próximos e localização das tribos, Foi como eu falei, muitas das vezes tinha, os relatos, digamos assim, dos locais que eram próximos dali, da localização de outras tribos, de outras pessoas. Então, eram representações muito fortes daquela época e muitos utilizavam dessa localização através disso, tá? Avançando um pouquinho do tempo, a gente chega na Idade Média, onde a gente tem a colaboração dos gregos. Os gregos começaram a desenvolver a cartografia de maneiras diferentes, com noção de esfericidade, Ou seja, já tem o conceito de que a Terra é redonda, de fato, então eles já começam a fazer o mapa
no formato de esfera, tá? Com o sistema de latitude e longitude, então eles já começam a usar de artifícios da própria geografia, né? E o mapa esférico em papel, né? Eles deixaram de gravar nas paredes, né? E começaram a usar o papel, né? Que é algo, de certa forma, mais prático até para a gente passar para uma outra pessoa ou para guardar, né? Então, os gregos já começaram a ter esse desenvolvimento na cabeça, tá? Na Idade Média, a gente acaba tendo um retrocesso técnico. O que eu quero dizer com isso? Eles acabam voltando, digamos assim, um pouco, porque a gente tem a anulação do conceito de esfericidade, né? Então, se lá na época da Idade Média a gente tinha, né, os mapas assim redondos, né, fazendo essas circunferências, já na Idade Média a gente tem esse tipo de mapa, né, onde a gente tem as coordenadas geográficas sumindo, de fato, né, e a Terra é representada num disco, né, como vocês podem ver na imagem aí, e circundada com água, né, com água em volta. Era simplesmente isso, um disco plano, né, que dividia algumas partes do mundo e água em volta. Então, querendo ou não, um retrocesso, mesmo que seja um tempo à frente do outro, tá? A cartografia hoje, né, os tempos atuais, a gente tem já um avanço muito grande com relação às outras cartografias da época, né? A gente tem os mapas digitais, né, que é o processo pelo qual um conjunto de dados são compilados e formatados em uma imagem virtual, né? Então, é algo computadorizado, algo que a tecnologia avançou muito, né? Temos a aerofotogrametria, né, que são fotografias aéreas, né? Esse nome é um pouquinho complicado, são fotografias aéreas. O que seria isso de fato, né? Ela é executada para fins de mapeamento, né? Mapear aquela região, ao qual essa aeronave, que se vocês podem ver aí na imagem, ela vai passando por todo o território, né? E vai fotografando na vertical, né? Então ela vai passando e ela vai fotografando esse pedaço da Terra e vai fazendo a cartografia, né? E temos hoje também o sensoriamento remoto, né? Que é o mais atual, né? Digamos assim, que é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, tá? O sensoriamento remoto, ele é feito através de satélites, então é uma tecnologia muito mais avançada com relação às demais. Primeiro porque ela pega, de fato, uma área muito maior, né? A área que o satélite pega, então é uma área muito mais extensa com relação às outras, mas, de certa forma, as outras também têm esses tipos de mapa dessas determinadas áreas, tá? Essa evolução dos mapas, né? O mapa, de fato, para a gente saber a evolução desses mapas, a gente precisa ter o conceito de mapas também, né? E o que seria, né? O mapa é uma construção humana do espaço real e, como uma ferramenta de comunicação, possui modos de transmitir as mensagens e informações, né? O mapa é uma transmissão para você, uma comunicação do que é aquele local, né? Das características daquele local, tá? O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação. Então, o mapa, desde os tempos antigos, lá quando a gente estava falando da pré-história, ele já estava comunicando alguma coisa a determinado grupo, tá? Ou pessoa, né? É uma representação parcial da realidade, ou seja, não é totalmente representada essa realidade, pois representa uma esfera em um plano. Então, a gente tem, sim, uma representação de praticamente o mundo, né? Mas, claro que a gente não tem essa representação totalmente de acordo com a realidade, tá? Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos, né? Também chamados de signos, que são os símbolos próprios da cartografia. Então, dentro dessa paisagem que a gente vai ver pontos, a gente vai ver algumas linhas, algumas texturas diferentes, cores diferentes e até mesmo textos, tá? E quais são esses elementos, né, que a gente encontra dentro do mapa, tá? Nesse slide está bem explicadinho cada um deles, tá? O título referente, né, o que está sendo representado, esse mapa representa o quê? Então, nesse caso, seria o mapa da Europa, né, que está sendo representado. A orientação, né, que indica os pontos cardeais ou somente o norte, né, que está sendo apontado aqui no canto, tá? Então, é a orientação desse mapa, tá? A escala, que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, ou seja, quantas vezes foi reduzida a realidade daquele local,
até que ela esteja no mapa, tá? A gente tem a escala numérica, a gente tem a outro tipo de escala, né? Tanto a escala numérica quanto a escala gráfica, a gente tem essas duas características de escala que a gente vai ver mais à frente, né, nas próximas aulas, tá? Temos a legenda também, que são os sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa, né? Então, são aquelas cores ou aqueles sinais que a gente encontra durante o mapa. No caso aqui, a gente consegue ver uma cor meio vermelha aqui embaixo, uma outra cor mais amarelo claro em cima. Então, essas cores são as legendas, né? E a fonte que indica a origem dos dados e informações apresentadas no mapa, né? Da onde surgiram aquelas informações, tá? Existem vários tipos diferentes de se representar uma determinada porção do espaço. Assim, temos os mapas temáticos, né? Que costumam ser divididos em econômicos, políticos, demográficos, históricos, físicos, estilizados ou de anamorfose, tá? Vamos tentar falar de cada um deles aqui, tá? Os mapas históricos, né? São mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, mais envelhecida. Então, lembra daquele mapazinho que a gente viu lá na Idade Antiga, né? Esse mapa um pouco mais envelhecido, né? Digamos assim, não com tanta cor como a gente tem hoje, né? É um mapa mais envelhecido, um mapa mais antigo com relação aos demais. Então, a gente tem essas características para os mapas históricos, né? Os mapas físicos são mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente, né? Um espaço, a parte física daquele local, tá? Os mapas econômicos são aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras. Então, é algo de polos, de partes econômicas, tá? Os mapas políticos são os mapas que representam, né, a distribuição dos territórios nacionais com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados, cidades e províncias, né? Então, o mapa político é aquele mapa onde a gente tem a maior lembrança, né? Quando a gente lembra de mapa, que a gente vê cada estado do Brasil ali representado na sua porção, né? Então, esses mapas que falam a respeito de território nacional, né, são os mapas políticos, tá? Os mapas demográficos são aqueles utilizados para representar temas referentes às populações, né? Os índices de população, tá? Coisas referentes à população, seja fome, um determinado local onde a gente tem uma fome maior, ou um determinado local onde a gente tem uma agência de saúde melhor, tá? E os mapas estilizados ou de anamorfose, né? Que são esses mapas? São mapas mais interessantes, né? Pois são os dos tipos que distorcem a realidade, tá? Distorcem aquilo que eles estão representando, tá? Então, seja um mapa onde a gente vai ver, por exemplo, um mapa do Brasil, e aí cada parte do Brasil está com uma figura. No Rio de Janeiro a gente tem o Cristo Redentor, lá em Brasília a gente tem o Planalto. Então, essas figuras, esses mapas diferentes, né, mais representativos, cartunescos, né, digamos assim, são os mapas estilizados, tá? Aqui a gente tem um exemplo de cada um deles que a gente falou, né? Todos eles são do Brasil, tá? Temos o bloco, a parte econômica, né? Que está falando aqui da parte de pecuária, está falando onde a gente tem maiores tipos de indústrias, né? O mapa político, que fala de cada região, cada cor aí representa uma região, né? O mapa demográfico aí, que no caso está falando dos relevos, né, que a gente tem no território nacional. O mapa físico, onde a gente está vendo a parte onde a gente tem mais florestas, onde a gente tem um determinado número de vegetação, né? Os mapas históricos, que é um mapa bem antigo do território brasileiro, você vê que já teve uma modificação com relação aos outros, né, que são mais atuais. Então, a gente vê que com essa característica a gente se assemelha aos mapas mais antigos, né, os históricos. E esse estilizado, como eu falei, que são um pouco mais caricatos, né? Mapas um pouco mais diferentes com relação aos demais, tá? Basicamente, a cartografia ela trata desses aspectos, né? A gente vai ver ao longo das aulas, do tempo, que a gente tem diversas outras características, né? Como eu falei das legendas, como eu falei também das escalas. Mas, basicamente, né, um resumo geral da cartografia, para que serve, né, como aquelas perguntas que a gente tem
lá no começo do slide, né? Para que serve a cartografia, se ela tem alguma ligação com a geografia. Então a gente vai ver que a cartografia ela é muito importante para a geografia e também para nós, né? Para a nossa localização ou para a gente estar representando o local, tá? Então é isso. A aula de hoje é basicamente fechada nesses aspectos que a gente está falando, né? De mapa, de características do mapa, tá? E mais para frente a gente vai estar dando decorrer com as aulas, tá bom? Forte abraço.